Esqueça o que se foi. Esse é o tema da nossa live da palavra de hoje. E você é meu convidado a ficar conosco aqui para mais esse tempo poderoso com a palavra de Deus. Toda sexta-feira, 8 da manhã, aqui no Instagram, nós estamos ao vivo para a nossa live da palavra. Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que já está entrando aí. Evelyn, Gabriel, Bianca, Rony. Muito bom dia, meus queridos irmãos. Vamos compartilhar essa live. Conto com você aí para me ajudar a impulsionar essa mensagem. Estamos aqui ao vivo para mais uma live da palavra. Eu estou com expectativa nessa manhã para aquilo que Deus vai falar conosco. Você já está vendo aí o tema, né? Esqueça o que se foi. Esse é o tema da live de hoje. É aquilo que eu creio que Deus quer comunicar ao nosso coração nesse dia. Então, me ajuda aí a compartilhar essa mensagem, enviar para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber da palavra de Deus, possam ser impactadas por aquilo que Deus deseja fazer no nosso meio. Se você lembra de alguém que precisa de uma mensagem como essa, você já, pelo título, você já sabe aí o que a gente vai comunicar, o que Deus vai falar conosco nessa manhã. Então, já me ajuda aí a compartilhar, a enviar para o máximo de pessoas que você puder, para estarem conosco aqui nessa manhã. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Dani, Ronaldo, cada um dos meus irmãos e irmãs que já estão entrando. Josi, muito bom dia. Iago, todos os meus irmãos, Andresa. Bom dia, pessoal. Que alegria estarmos juntos mais essa manhã, para mais esse tempo com a palavra de Deus. Eu estou com expectativa com aquilo que o Senhor vai falar conosco aqui. Nós vamos orar, vamos iniciar orando, como a gente costuma fazer, e você pode continuar compartilhando. Bom dia, Raquel. Que bom te ver, minha amiga. Quanto tempo, hein? A gente está precisando ter um tempinho para orar junto, hein? Para bradar junto. Cadê as lives da manhã, da Aurora? Vamos orar, e aí você pode ficar bem à vontade para compartilhar, para continuar enviando para os grupos, para as pessoas que você conhece, para que mais pessoas possam acessar essa mensagem, enquanto nós vamos orar e iniciar aqui esse momento. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Eu te agradeço por essa manhã, por essa oportunidade, porque eu creio, ó Deus, que isso aqui não é simplesmente uma live no Instagram, não é simplesmente um conteúdo a ser compartilhado, mas é um momento, ó Deus, de sermos ativados pela Tua Palavra, renovados pela Tua Palavra. E por isso nós nos colocamos diante do Senhor aqui. Não é diante de homens, não é diante de pessoas que nós estamos, mas é diante do Senhor, da Tua presença, que nós nos apresentamos nessa manhã. Para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor traga luz à nossa mente, ao nosso coração, possa nos renovar com a palavra, possa nos alinhar à Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos instruir e nos direcionar de acordo com o Teu querer. Ó Deus, alinhar o nosso coração à Tua vontade, para que possamos, ó Deus, ter a nossa vida alinhada ao Teu querer, ao Teu propósito para nós. Pai, eu abençoo essa manhã, abençoo esse momento. Te agradeço por essa porta aberta aqui, Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem ela possa alcançar o coração de pessoas que precisam receber de uma mensagem do Senhor nesse dia. Pai, em nome de Jesus, seja agora no ao vivo ou depois nesse vídeo que ficará gravado, Pai, que pessoas possam receber da Tua palavra, da verdade da Tua palavra e serem impactadas por aquilo que o Senhor já está comunicando conosco nesse tempo. Eu te agradeço por essa manhã, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Aline, Josiane, cada um que está entrando aí. Glória a Deus. Vamos dar início a esse tempo nosso aqui, nessa manhã. E você, como sempre, pode continuar enviando, compartilhando, para que todo mundo possa receber dessa mensagem. O tema que Deus colocou no meu coração para essa manhã é: esqueça o que se foi. Esqueça o que se foi. Então, eu acredito que você já ouvindo esse tema, já sabendo sobre esse tema, você já sabe mais ou menos qual que é o assunto que a gente vai falar
hoje, né? Mas eu estava refletindo, né, e pensando, gerando aqui no meu coração o que compartilhar, o que o Senhor realmente quer compartilhar conosco nesse tempo, porque eu não acho que é simplesmente mais um encontro, mais uma live, mais um compromisso na minha agenda. Eu entendo esse momento como uma oportunidade que o Senhor tem de comunicar a vontade dele aos nossos corações, nos alinhar com a palavra. A live da palavra, é do Senhor, é daquilo que Deus quer falar conosco, daquilo que Ele quer comunicar conosco. Então estava orando, buscando no Senhor, gerando aquilo que Deus deseja falar. E antes de entrar assim de forma direta no tema, no texto que a gente vai respaldar a nossa live de hoje, eu queria ler um texto com você que está lá em Lamentações. É o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 e 23. Esses textos são bem conhecidos, mas eu quero que você abra sua Bíblia aí, se você puder, tiver com a sua Bíblia perto aí. Senão você vai me ouvindo, não tem nenhum problema. Eu já escrevi aqui, ó, Lamentações 3, 22 e 23 é o texto que nós vamos ler para a gente dar início, o pontapé inicial naquilo que nós vamos falar hoje aqui, nesse nosso momento. Então, quero ler com você Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, eles falam assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E hoje de manhã, preparando aqui as coisas para a live, organizando tudo para a live, esse foi o texto que brotou no meu coração. Eu estava ouvindo aquele louvor, Novo Dia, começando a minha manhã, colocando diante do Senhor e agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por mais um dia que Ele estava me concedendo, me dando. E esse texto foi o texto que brotou no meu coração, porque é o texto que deixa claro para nós que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então hoje, pela manhã, nessa sexta-feira, 24 de outubro, eu quero que você saiba que Deus renovou misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu gosto sempre de pensar dessa maneira, tá? Eu gosto de alguns textos da Bíblia, eu gosto de imaginar algumas coisas para me ajudar a entender e compreender a verdade. Eu gosto sempre de pensar que eu posso ter esgotado o estoque de misericórdia ontem. Entre aspas, esgotado o estoque de misericórdia de ontem. Mas hoje pela manhã o Senhor renovou misericórdia sobre a minha vida. Renovou misericórdia sobre a minha família, sobre a minha casa. E de acordo com esse texto, as misericórdias, são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todos os dias, porque grande é a fidelidade do Senhor. Então, nessa manhã, nessa sexta-feira, onde você estiver agora, independentemente de como você está agora, independentemente de como foi o seu dia ontem, independente de como foi essa semana para você, misericórdia de Deus foi renovada sobre a sua vida hoje. A misericórdia de Deus sobre você nessa manhã. Misericórdias novas, frescas de Deus sobre a sua vida para esse dia. Então, refletindo sobre isso, isso me fez linkar ao tema da nossa live de hoje. Esqueça o que se foi, porque quando eu penso nesse texto e entendo que misericórdias foram renovadas para esse dia, eu entendo que Deus está me dando uma nova oportunidade. É um novo começo, é um novo dia. Por isso que eu estava ouvindo aquele louvor, novo dia recebi para te amar, ó Deus, né? Eu acho que é assim mais ou menos. E eu entendi isso, é um novo dia. É uma nova oportunidade. E numa nova oportunidade, a nova oportunidade ela não pode estar baseada nas oportunidades antigas, no que aconteceu antes. A nova oportunidade ela é totalmente nova e ela está te dando agora um novo caminho. Então eu quero que você entenda esse novo dia como uma nova oportunidade de Deus para você. Não importa, eu quero deixar muito claro isso.
como foi o seu dia de ontem, como foi essa noite para você, como foi essa semana. De repente você viveu uma semana desgastante, de repente você viveu um tempo pesado, de repente você tem vivido dias difíceis. De repente você pode pensar e dizer para mim assim: Vinícius, mas tem sido difícil para mim, na minha casa, na minha família, tá pesado, tá difícil, as circunstâncias, as questões, ou de repente eu fiz coisas que não deveria fazer, ou aconteceram coisas que não deveriam acontecer, fugiram do meu controle. Não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, o que importa é que hoje você recebeu de Deus uma nova oportunidade. Hoje você recebeu de Deus um presente. O presente é um presente. O presente é uma dádiva de Deus. O presente é uma nova oportunidade de Deus que Ele nos dá para viver um novo momento, uma nova estação, um novo caminho. Eu quero que você entenda e compreenda que a cada manhã você está recebendo de Deus uma página em branco, nova, está pronta para ser escrita. Então é como você está com um caderno, né? E você preencheu completamente uma página. E quando você preenche completamente uma página, as minhas estão ao contrário. Você preenche completamente uma página e não tem mais onde escrever. É aquele dia de ontem, aquela semana, aquela situação que aconteceu. Quando você vira a página, você tem um novo dia, uma nova oportunidade. Eu quero que você saiba, você que está me ouvindo agora. Rony, da Diquia, Noemi, que acabou de entrar, Paulo Roberto, Bianca, todos vocês que estão me ouvindo aqui agora, eu quero que você saiba que agora, nessa manhã, Deus te deu uma página em branco e uma caneta para escrever um novo capítulo da sua vida, para escrever um novo capítulo, um novo dia da sua vida. Eu quero que você saiba que esse novo dia, ele não vem com o diagnóstico do dia antigo, da página antiga. É um novo dia, é uma nova oportunidade. E sabe o que eu acho mais maravilhoso disso tudo? É que Deus não simplesmente nos dá uma nova oportunidade, uma página em branco com uma caneta na mão, mas Ele faz questão de pegar essa caneta junto comigo e com você, para nos ajudar a escrever essa nova página, a escrever esse novo dia. Eu quero que você saiba que Deus, Ele está interessado em ajudar você nesse dia, ajudar você a dirigir esse dia. Ele sabe qual que é o melhor para você nesse dia. Por isso que a melhor alternativa, opção para nós é consagrar ao Senhor o nosso dia pela manhã. Então, de repente, você já está no trabalho, porque de repente 8 horas você já está entrando no trabalho, ou de repente você está indo, ou está em casa, vai ter um dia de folga, ou está indo, vai para a faculdade, para o estudo, ou de repente você acordou agora, acabou de acordar, conectou, ainda está na cama, não importa. Eu quero que você saiba que esse momento que a gente está tendo aqui não é um simples momento para você estar no meu Instagram comigo, mas é um momento da gente apresentar ao Senhor as nossas primícias, os primeiros frutos do nosso dia, e colocar diante dele dizendo: Senhor, me ajuda a escrever essa página, me ajuda a escrever aquilo que o Senhor está querendo para esse dia. Então a Alessandra colocou aqui, a letra da música: novo dia recebi para te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer senão aleluia? Ele continua, né? Sou grato, Cristo. Então, grato por tudo que ele fez, mas grato também por essa nova página, por esse novo dia, por essa nova oportunidade. Então, eu quero começar essa live, esse tempo que a gente vai ter junto aqui, já dizendo isso para você. Você está numa nova página, numa nova oportunidade. Então, você hoje não pode viver a sua vida preso naquilo que aconteceu ontem. Porque aquilo que aconteceu ontem não tem o poder de ditar o dia de hoje. Porque o dia de hoje é uma nova oportunidade que o Senhor está te dando. O que aconteceu ontem já foi, já passou, é passado. Mas o que Deus está te dando agora é uma nova oportunidade de escrever uma nova página do seu dia, da sua vida. Por isso você precisa, eu preciso, nós precisamos nos esquecer daquilo que se foi. Eu gosto de pensar sobre isso, né? E o texto que eu quero ler com você é o texto de Filipenses, no capítulo 3,
versículos 13 e 14, porque é o apóstolo Paulo falando sobre esquecer. Olha isso, Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Se você tiver uma Bíblia, você abre aí, senão você pode anotar ou apenas me ouvir, não tem nenhum problema. Filipenses 3, 13 e 14. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, eu quero dizer para você, eu amo esse texto, esse é um texto muito maravilhoso, o apóstolo Paulo falando sobre o esquecimento, esquecer do que para trás ficou e avançar para o que está adiante. Eu quero destacar para você que nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando sobre coisas ruins de fato, ou apenas sobre coisas ruins. Ele está falando inclusive sobre o progresso do evangelho, do ministério dele, daquilo que ele tem feito, daquilo que ele está fazendo. O apóstolo Paulo, ele entendia o propósito, sabia qual era o propósito da sua vida, estava cumprindo o propósito da sua vida, mas em determinado momento ele chega a dizer nesse texto: eu não julgo que eu já alcancei, eu não julgo que eu já cheguei, eu não julgo que já obtive a perfeição. Se você ler o versículo anterior, ele fala isso, que eu não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas uma coisa faço, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos dá algumas lições que nós poderíamos tirar desse texto, mas eu quero focar com você de uma forma específica sobre o esquecer o que passou. Quando ele vai dizer isso, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele deixa muito claro que está atrelado o avançar para o que está adiante, primeiro esquecer do que para trás ficou. Eu quero dizer uma coisa para você, tem gente que não avança porque está preso no que aconteceu lá atrás. Tem gente que não consegue romper, que não consegue avançar para o que está adiante, porque está preso nas coisas que para trás ficam. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu estou me esquecendo do que ficou para trás, porque por mais que tenha sido uma coisa ruim, ou por melhor que tenha sido, pode ter sido um trauma, pode ter sido uma dor, pode ter sido uma dificuldade, ou pode ter sido uma vitória, pode ter sido uma conquista, pode ter sido algo que me favorece, não importa, ficou para trás, está no passado, e eu vou deixar o que está no passado, porque eu quero avançar para as coisas que estão adiante de mim. Então a gente precisa entender que para avançar para o que está adiante, eu preciso me esquecer do que ficou para trás. Eu não posso ficar aprisionado no que aconteceu lá atrás. Eu não posso ficar paralisado. Eu quero que você entenda isso. Por pior que tenha sido, ou por melhor que tenha sido, passou, se foi, tá lá atrás. Tem gente que não consegue avançar porque está preso no que aconteceu lá atrás. E o que está lá atrás já passou, já ficou. Mas existe ainda um caminho à sua frente. Existe ainda um progresso que Deus espera de você. Existe algo ainda, um caminho para você percorrer, uma página em branco para o seu dia. E Deus espera que você avance em direção a esse lugar. Mas para isso, nós precisamos nos esquecer do que ficou para trás. Esqueça o que se foi. Esqueça o que passou. Deixe para trás. A gente sabe que em muitos textos da palavra de Deus, da própria palavra de Deus, Deus nos manda lembrar do que traz a memória, lembrar do que aconteceu, muitos textos. Mas, irmãos,
Nós não podemos nos lembrar ao ponto de paralisar, ao ponto de nos aprisionarmos ao passado, de ficarmos reféns do passado, cativos no passado, quando existe um novo caminho à nossa frente, quando existe uma nova oportunidade de Deus à nossa frente, quando existe um caminho ainda inteiro para percorrer. Gente, eu penso muito nesse texto, imaginando o apóstolo Paulo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que foi o homem que avançou com o evangelho para as nações da terra. Paulo saiu do que era apenas Israel, e Paulo foi levar a mensagem para os confins da terra, para os povos que não tinham aliança, que não tinham direito a relacionamento com Deus. Paulo estava indo levar a mensagem. Paulo é um nome muito notável na história da igreja, com certeza. Na história bíblica, no relato bíblico do Novo Testamento, Paulo tem um lugar de honra. A gente tem que reconhecer quem foi o apóstolo Paulo. Mas ele está dizendo, chega ao ponto de dizer: ainda assim eu não julgo que alcancei o meu lugar. Eu não julgo que alcancei a perfeição. Eu não julgo que eu já tenho do que me orgulhar. Eu não julgo que eu já tenho a que me apegar. Eu continuo me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então o apóstolo Paulo, ele está falando: eu não julgo que já alcancei. Queridos irmãos que estão entrando, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Toda sexta-feira, 8 da manhã, a gente está aqui, live da palavra. E hoje nós estamos tratando sobre esse tema poderoso: esqueça o que se foi. Estamos lendo o texto de Filipenses 3, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo está dizendo claramente: eu não julgo que alcancei, eu não julgo que já cheguei. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Para que você possa avançar para o que está diante de você, você precisa esquecer o que para trás ficou. Você precisa deixar o passado no passado. Tem uma frase que o nosso pastor Felipe Valadão, ele sempre fala, que é uma frase que o pastor Márcio fala. Ele ouviu muito do pastor Márcio e ele repete muito essa frase. Quem é da nossa igreja sabe, ele já falou várias vezes. E ele fala assim, ó: muitas vezes nós temos o costume de esquecer do que temos que lembrar e lembrar do que temos que esquecer. Ele fala isso: nós temos o costume, muitas vezes, de esquecer do que a gente tem que lembrar e lembrar daquilo que tem que esquecer. Eu mesmo falei para você agora há pouco que a própria palavra de Deus fala várias vezes sobre se lembrar, trazer à memória o que traz a esperança, lembrar daquilo que Deus fez, lembrar que se ele foi fiel, ele vai permanecer sendo fiel. Então, existe saúde em lembrar. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar a sua história, ignorar o seu passado, mas eu quero te dizer que você precisa abandonar o que aconteceu para avançar para o que está adiante. Porque, por melhor que tenha sido, o passado agora é só lembrança. Ah, Vinícius, mas o passado trouxe marcas para a minha vida. O passado trouxe situações para o meu hoje. Eu quero deixar claro uma coisa, com todo amor e respeito que eu tenho por todo mundo que está me ouvindo aqui agora e vai me ouvir depois. Eu não quero ser insensível à dor de ninguém. Eu não quero ser indiferente a questões que cada pessoa possa ter passado. Eu sei que existem situações no passado que deixam marcas profundas e que precisam ser tratadas, cuidadas por profissionais, com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, com a palavra de Deus, eu acredito. Mas eu quero te dizer que, por pior que tenha sido, sem querer ser insensível, mas trazendo essa chama da esperança e essa clareza da palavra de Deus, que por pior que tenha sido e por mais profunda que seja essa marca, Deus não quer que isso paralise você. Deus não quer que isso seja importante o suficiente para fazer você ficar preso a esse passado, preso a essa marca, presa a esse acontecimento. Deus, ele quer tratar você no hoje, para que você possa alcançar
o futuro que ele já tem preparado para você. Porque uma coisa eu quero deixar muito claro: nós não vamos conseguir avançar para as coisas que estão adiante de nós presos nas coisas que para trás ficam, aprisionados naquilo que ficou para trás. Eu quero, meu irmão, minha irmã, mais uma vez dizer, não quero ser insensível com a dor de ninguém, mas eu quero ser uma voz de esperança e de alerta para você também, que vai mexer com isso dentro do seu coração, para você compreender que por pior que tenha sido, por pior e mais profunda que tenha sido essa marca, que seja hoje essa marca da sua vida, Deus está disposto em tocar você, curar você, porque Ele não quer que você fique preso no que aconteceu lá atrás. Ele quer que você avance para aquilo que Ele tem preparado para você no futuro. Existe um futuro, existe um caminho, existe algo à sua frente. Deus está colocando uma porta aberta na sua frente, um caminho novo na sua frente, mas você não vai conseguir andar e avançar em direção ao novo, aprisionado aquilo que ficou para trás. Eu quero que você pense, imagine, coisa simples, um exemplo simples. Ninguém consegue andar para frente olhando para trás. De forma simples, para você entender o que a gente está aqui, eu estou querendo dizer. Ninguém consegue andar para frente olhando para trás. Não dá. Você pode até dar alguns passos, mas você sabe que vai tropeçar, vai se machucar ainda mais, vai paralisar, vai chegar num momento, você vai chegar numa parede, você não consegue atravessar a parede. Então é isso que o diabo quer, é isso que o nosso inimigo quer. Ele quer aprisionar você naquilo que passou, aprisionar você naquilo que aconteceu lá atrás, para que você não consiga avançar para aquilo que Deus tem para você. Porque o diabo sabe, Satanás sabe, seu inimigo sabe, que se você estiver olhando para trás, você não consegue avançar, não consegue ver o novo que Deus tem colocado à sua frente. Então, o diabo, ele é o maior interessado em que você fique aprisionado naquilo que aconteceu. Ele é o maior interessado que você fique preso no seu passado, no seu trauma. E, gente, mais uma vez, eu não vou deixar de falar isso, porque o meu propósito aqui não é ferir ninguém, é curar. É a mensagem da palavra que traz cura. Mas primeiro ela precisa, às vezes, catucar na ferida. A palavra faz isso também. Então eu quero te dizer que eu não quero ser insensível à sua dor, insensível ao seu trauma ou qualquer situação que você possa ter enfrentado na sua vida, mas eu quero te dizer que só o diabo é beneficiado quando você fica preso naquilo que aconteceu lá atrás. Só Satanás quer isso. Só o seu inimigo gosta disso. Deus não tem isso para você. Eu quero que você se lembre, já falei e vou repetir 700 vezes se for necessário nessa live. Deus está interessado em tocar você hoje para curar o que aconteceu lá atrás, porque Ele sabe que você tem ainda uma jornada muito longa à sua frente. Existe um caminho à sua frente e Deus deseja que você siga por esse caminho. Caminhe por essa direção. Ele deseja que você não paralise, mas que você avance para aquilo que está diante de você. Então, existem as coisas que nós precisamos nos lembrar. Como a palavra de Deus diz, tem coisas que nos traz esperança. Aquilo que nos dá esperança, nós precisamos nos lembrar. Mas aquilo que nos aprisiona no passado e nos rouba o presente, nos rouba o futuro, não é o propósito de Deus para você. Não é a vontade de Deus para você. Que você fique, permaneça aprisionado ao passado. Então Deus está nos dizendo, esqueça o que se foi. Eu creio com todo o meu coração que essa é a mensagem de Deus para nós. Mas existem pessoas específicas que precisam ouvir isso hoje e que precisam receber isso hoje. Esqueça, abandone, abra mão, solte, deixe aquilo que passou, porque ainda existe um caminho longo à sua frente. Ainda existe um destino que Deus espera para você. Amém, gente?
Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho convicção no meu coração que essa é a mensagem de Deus para os nossos corações nesse dia. Então nós precisamos entender que é importante deixar, é importante nos esquecermos, para que a gente possa avançar. Como eu falei isso para você agora há pouco, tem gente que não avança para o novo, porque ainda está preso no velho. Tem gente que não avança para o que está na frente, porque está preso no passado, no que ficou lá atrás. A gente sabe que a depressão, ela é a doença do século, né? Ou pelo menos era, eu estou meio desatualizado nessas nomenclaturas e nesses estudos, mas eu já ouvi dizer que a depressão, ela era a doença do século. E eu sei que é muito mais profundo do que isso, eu não estou falando de uma forma técnica, porque eu não sou profissional nessa área, mas a gente sabe de um modo geral que depressão, ela pode ser caracterizada como excesso de passado. É alguém que fica com muito passado na mente, muito aprisionado ao passado, muito aprisionado àquilo que passou. A depressão, ela está muito associada àquilo que prende pessoas a situações do passado, como frustrações, medos, incertezas. Ela está atraindo a atenção, o foco, ela faz aquela pessoa ter mais atenção para aquilo que passou, para as frustrações, para os acontecimentos, para as dificuldades, para as perdas, coisas que aconteceram e que são inerentes à vida e que a gente entende, mas que ficaram lá atrás. Então, muita gente não consegue desfrutar do hoje porque está preso no passado. Uma pessoa que enfrenta uma situação de depressão, ela é alguém que ela não vê sentido no hoje, ela não consegue se alegrar no hoje, na vida, e ela não consegue desfrutar do presente. Vou dizer mais uma vez isso, o presente é um presente. Hoje é um presente. Deus te deu um presente. Esse dia é um presente para você. É um presente de Deus para você. Eu quero que você pense numa coisa. Você pode não ter tudo aquilo que você gostaria para essa sexta-feira. Você pode não ter tudo aquilo que você desejaria para esse dia. Mas você tem ar nos seus pulmões. Você tem seu coração batendo, força no seu corpo, você pode se colocar de pé, você pode viver esse dia. E por mais difíceis que sejam as situações na sua vida, você recebeu de Deus uma nova oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre você hoje. Elas são as causas de não sermos consumidos. Grande é a fidelidade de Deus sobre nós. Então, esse presente que nós recebemos de Deus, essa dádiva que nós recebemos de Deus, precisamos aprender a aproveitar. Precisamos aprender a desfrutar desse presente, dessa dádiva de Deus para nós. Esse dia, o hoje, agora, é um momento que não volta mais. Eu quero que você se lembre, a gente tem falado isso algumas lives já. O futuro não pertence a você, você não tem o controle do seu futuro. Eu estou planejando o que eu vou fazer depois dessa live, mas eu não tenho como garantir que eu vou fazer nada depois dessa live. Eu creio que eu vou sair, encontrar com os meus filhos, encontrar com a minha esposa, a gente vai ter um dia maravilhoso, à noite tem premiere de GC na nossa igreja, e a gente vai, eu vou ver um sábado amanhã maravilhoso, aula no Revaiar da Barra, domingo, aniversário do nosso pastor, vai ser um final de semana poderoso, é o meu plano, mas eu não tenho controle sobre o amanhã. O ontem, o passado, por mais que eu já tenha vivido e experimentado, ele ficou lá atrás. Eu não consigo mudar mais nada. Eu não consigo acrescentar. Quem que consegue acrescentar alguma coisa no passado? Quem consegue mudar? Aquilo que foi falado, já foi falado. Aquilo que foi feito, já foi feito. O que você consegue mudar, acrescentar no seu passado? Nada. Então, você não tem controle sobre o seu amanhã, como você também não tem controle sobre o seu ontem, mas você tem uma oportunidade de Deus no seu hoje, no seu agora. É uma dádiva, é um presente, é a oportunidade de Deus para nós hoje. Você só tem o hoje, você só tem o agora. Essa é a oportunidade de Deus. Então não importa como tenha sido o seu passado, esqueça o que se foi. E eu tenho falado aqui, né, sobre trauma, sobre dor, sobre essas coisas, né? Mas eu também preciso reforçar algo que eu já citei, já disse. Por mais glorioso que tenha sido o seu passado,
Por mais maravilhoso que tenha sido o seu ontem, a sua semana, por mais milagres que você tenha vivido e alegrias que você tenha desfrutado, também passou. Também ficou lá atrás. Também já se foi. Por melhor que tenha sido o seu passado, já foi. Não fique preso às vitórias do passado, às glórias do passado. Tem gente, a gente usa muito esse termo, né? O saudosista é aquele que fica lembrando com muita saudade, com muita alegria do que passou. E não é que a gente tem que esquecer do que passou, já te falei isso. Já te expliquei isso. Mas a gente precisa entender que, por melhor que tenha sido, foi, passou. Agora nós temos o presente. Então tem gente que fica olhando até para aquilo que Deus fez no passado, até para aquilo que já viveu no passado. Nossa, como Deus se moveu, olha a conferência, olha os cultos, olha naquilo que eu vivi, naquilo que eu desfrutei, olha como Deus já se manifestou. E eu quero que você entenda que você serve a um Deus que é um Deus de novidade, é um Deus de coisas novas. Aquilo que Deus fez nem se compara àquilo que Ele ainda pode fazer na sua vida. Eu quero que você entenda que, por mais gloriosos que tenham sido seus dias no passado, eles não podem se comparar àquilo que Deus está preparando para você no seu futuro, aquilo que está à sua frente. Agora, você precisa se posicionar no hoje para viver aquilo que Deus tem para você no futuro. Eu sei que às vezes a gente fica com esse saudosismo, né? Com essa gratidão até no coração por aquilo que Deus fez. Mas eu quero que você crie expectativa naquilo que Deus ainda vai fazer. A palavra é essa, crie expectativa naquilo que Deus vai fazer. É isso aí, ó. Raquel falando, Tayane, Gisele, Patrícia, todo mundo. Vem coisa grande, coisas maiores, coisas melhores. Deus é um Deus criativo. Deus tem coisas novas. Então, crie expectativa naquilo que Deus pode fazer. Crie expectativa naquilo que Deus deseja fazer. E eu creio e declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, naquilo que Deus já começou a fazer. Naquilo que vai manifestar. Daquilo que vai apenas chegar à luz do dia, mas que já é uma realidade de Deus para você. Em nome de Jesus, o passado não vai te roubar o seu futuro. Eu quero declarar sobre a sua vida e ministrar sobre você nessa manhã. Em nome de Jesus, o passado não vai te impedir de viver o novo de Deus sobre você. Nem o que de pior aconteceu, nem mesmo o que de melhor aconteceu, vão te impedir de desfrutar do novo de Deus sobre a sua vida. Vem coisa grande, vem coisa maior. Vem algo inédito de Deus, eu gostei. Alguém colocou isso aqui, um Deus criativo, Ele é criativo. Ele acha formas novas de te abençoar, de te surpreender. Ele é galardoador. Aí, Vinícius, que autoajuda é essa? Que palavra positiva. Para com isso, é a palavra de Deus que nos diz que Ele é galardoador. Ele é presenteador, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em honrar. Deus não tem prazer na desonra. Deus não tem prazer no sofrimento. Gente, eu estava lendo um texto hoje de manhã, que eu já nem lembro de que era, acho que era Jeremias, um dos profetas, Deus falando assim, acaso eu tenho prazer no sofrimento do injusto? Olha isso, olha Deus dizendo, acaso eu tenho prazer no sofrimento do injusto? Aí ele vai dizer no mesmo texto, não quero eu que ele se arrependa, se converta, não quero eu que ele volte pelo caminho e que ele possa viver e desfrutar da novidade, do bem. Se Deus não tem prazer no sofrimento do injusto, do perverso, Deus não tem prazer. Irmãos, Deus não é como nós somos. Não é. Nós não conseguimos, na nossa mente natural, compreender Deus. Se Ele não tem prazer no sofrimento do perverso, como Ele vai ter prazer no sofrimento dos filhos dele? Você é filho de Deus. Você é amado. Você é amada. Jesus vai dizer que nós que somos essencialmente maus, por conta da natureza caída, do pecado que está na humanidade, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Deus não vai te dar pedra quando Ele pode te dar pão.
Deus não vai te dar uma serpente quando ele pode te dar peixe. Não vai, ele não faz isso. Esse não é o nosso Deus. Me desculpa, não é o Deus que eu acredito. Não é o Deus que eu acredito. Ele não tem prazer em te dar pedra quando ele quer te dar pão. Quando ele pode te dar pão. Ele não tem prazer em te dar serpente quando pode te dar peixe. É o que Jesus nos disse, nós que somos maus. Irmão, se eu que tenho essa realidade na carne, meu espírito é novo, vivo, tem relacionamento com Deus, mas a minha carne ainda milita contra o espírito, ainda quer o pecado, eu que sou mau, de vez em quando me iro, de vez em quando perco as estribeiras, de vez em quando falo o que não deveria falar, faço o que não deveria fazer. Eu quero amar meu filho, honrar meu filho, eu quero abençoar meu filho, quanto mais o Pai Celestial, que é puramente bom, é só bondade, amor, quanto mais o Senhor. Então eu quero que você entenda isso nessa manhã. Existe um futuro de Deus reservado para você. Existe uma porta aberta, um caminho aberto do Senhor para a sua vida. Mas você não pode viver e experimentar do novo de Deus aprisionado naquilo que aconteceu no seu passado. Rompa com o passado. Esqueça o que se foi. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Esqueça o que se foi. Esqueça o que passou. Eu estou fazendo uma coisa nova. Vamos ler esse texto, porque esse é o texto que eu queria ler desde o início da live. Mas Deus faz do jeito que ele quer fazer, né? O texto da nossa live é o texto de Isaías 43, 18 e 19. Nós lemos aí o texto de Lamentações, lemos o texto de Filipenses, mas o texto que Deus colocou no meu coração para essa live de hoje, esse momento, é o texto de Isaías 43. A gente já falou dele. Já citei muito aqui, ó. Você vai ver versículos 18 e 19. Se tiver com a Bíblia aí, abre. Se não, ouve aí, ó. Olha só. Esqueçam o que se foi. Eu gosto dessa versão daqui da NVI, porque ela usa exatamente essa expressão, que é a expressão da live, ó. Esqueça o que se foi. Esqueça o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. No deserto tem um caminho para você. Olha isso. Olha Deus dizendo, esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. É exatamente isso que eu estou falando com você desde o início dessa live de hoje. Não é que você não pode se lembrar do que aconteceu. Não é que você tem que ter amnésia gospel. Deus não quer uma amnésia espiritual. Não é isso. Mas é não viver nessas realidades do passado. O que Deus está dizendo é, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Já falei isso, mas vou falar de novo. Tem gente que não consegue avançar para o novo, porque está aprisionado ao passado, ao que aconteceu lá atrás. Tem gente que não consegue avançar para o futuro que Deus tem reservado, porque está aprisionado no que aconteceu lá atrás. Essa não é a vontade de Deus para você. E eu vou dizer o que já falei. Por pior que tenha sido, ou por melhor que tenha sido, o passado não é o seu lugar. Escreve aqui, ó. Vamos lá. Escreve aqui. O passado não é o meu lugar. Eu vou escrever também, ó. Vocês sabem que eu fico com o meu caderninho aqui, né? Que eu escrevo as coisas, eu gosto. E eu vou escrever também, ó. O passado. Escreve aí. Eu peço para você escrever, porque isso vai te ajudar a guardar isso. O passado não é o meu lugar. Aleluia. Ô glória. Não é o meu lugar. O passado não é o meu lugar. Escreve isso. Depois você posta isso. Bota lá no seu Instagram, bota no seu status, manda para alguém. Sai falando isso.
Quem quer ficar te lembrando do seu passado, quem quer ficar te aprisionando ao passado é Satanás, é o diabo. É ele que quer aprisionar você no passado. E eu vou falar uma coisa que você vai achar que é heresia minha, mas fica aqui. Fica calmo. Fica tranquilo. Irmão, o diabo, ele quer te lembrar daquilo que você viveu no seu passado. Ele quer aprisionar você no seu passado. Ele quer lembrar dos pecados e das dificuldades, das dores, dos traumas. Ele quer aprisionar você nesse lugar. Mas eu também quero dizer uma coisa que eu não sei se você vai entender ou se você vai aceitar, mas tudo bem, tá tudo bem. O diabo, irmãos, em alguns momentos, também fica nos lembrando até do que foi bom, até do que aconteceu, para nos fazer ficar paralisado no que passou. Olha isso. O avivamento que passou não pode me roubar a expectativa daquilo que Deus tem para fazer ainda no futuro. Por melhor que tenha sido meu passado, e por mais maravilhoso que eu tenha vivido, por coisas mais maravilhosas que eu tenha desfrutado, isso não pode me aprisionar lá atrás. Não pode. Não pode. O passado não é o seu lugar. Eu falei isso aqui, mas vou repetir. Ninguém consegue andar para frente olhando para trás. Não dá para avançar. Andar para frente olhando para trás. Não dá. Você não consegue. Você dá alguns passos, mas você tropeça, você machuca, você paralisa, você não consegue avançar, porque enquanto você estiver olhando para trás, você não consegue avançar. E o diabo não quer que você avance. O diabo não quer que você cresça. Satanás não quer que você rompa. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você avance. Por isso ele quer que você fique olhando lá para trás. Mas o Senhor está dizendo: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Não vivam no passado. Aí ele vai dizer, ó, versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Olha isso. Eu quero dizer para vocês, Deus não vai fazer algo novo. Ele já está fazendo algo novo para você. Ele já está fazendo algo novo surgir para você. Agora, o pastor Felipe pregou isso alguns meses, e ele disse que o novo não se persegue, o novo se percebe. Porque uma outra versão desse texto vai dizer, vocês não percebem. Uma outra versão desse mesmo texto, ele vai dizer, estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem. Deixa eu ver se é essa versão aqui, ó. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Olha só o que Deus está dizendo. Você não consegue perceber o novo que eu estou fazendo? Aí o pastor Felipe disse, né? Essa frase não é minha, é dele. O novo não se persegue, o novo se percebe. Tem gente que está tão desesperado, tão na correria, tão envolto com tantas outras coisas, tantas situações que não estão percebendo aquilo que Deus já está fazendo. E Deus está dizendo, já está surgindo uma coisa nova. Tem gente que está tão aprisionado no que aconteceu que não consegue ver o novo que já está acontecendo. Olha isso. Eu não estou falando agora do futuro mais. Porque o texto de Deus não está falando do futuro. Deus está falando do presente. Ele está dizendo, já está saindo, já está aparecendo, já está surgindo. É agora, não é vai surgir. Deus está falando agora, está surgindo. Mas a pergunta dele para nós nessa manhã é, você não percebe? Você não está vendo? Para onde você está olhando que você não está vendo aquilo que Deus já está fazendo? Vinícius. Eita, Jesus. Ó, quero fazer essa pergunta aqui. Eu e você, face to face. Tô olhando aqui, ó, pra você. Esquece a live. Esquece quem tá assistindo agora. Tô falando com você que tá me assistindo agora. Pra onde você tá olhando que você não tá vendo aquilo que Deus já está fazendo na sua vida? O que tá roubando a sua atenção naquilo que Deus já está fazendo?
O que está tirando seu foco daquilo que Deus já está movimentando? Daquilo que já está acontecendo. Não é daquilo que vai acontecer, é daquilo que já está acontecendo. Eu amo as versões da Bíblia porque elas vão se complementando. Essa outra versão aqui, a Almeida, ela fala assim, ó, essa coisa nova já está saindo à luz. Pensa numa coisa, de noite tá escuro. Se você não tem iluminação pública ou iluminação direta, você não consegue ver. Mas não é porque você não consegue ver uma árvore de noite que ela já não esteja lá. E aí, tá entendendo? Não é porque você não consegue ver um gato, vou te dar um exemplo, um gambá. Tem uma gambá que roda aqui atrás no condomínio. À noite, ela gosta de andar, porque à noite a gente não consegue perceber tão facilmente. Mas não é porque eu não vejo que ela já não está lá. Você tá entendendo? Não tô falando de gambá, né? Nosso assunto aqui não é gambá, você já entendeu, né? Não é porque eu não tô vendo que já não tá lá. Mas o que Deus está falando é, já tá saindo a luz. Já vai começar a aparecer. Quando vai amanhecendo, nos primeiros raios do dia, os primeiros raios de sol, assim que a claridade começa a sair, nós começamos a perceber o que está acontecendo. Já estava lá. Já estava lá. Queridos, isso é muito forte. Olha isso. Já está aí. Já está aí. Esse novo já está aí. O milagre já está aí. A resposta já está aí. Mas pode ser que você ainda não esteja olhando para o lugar correto, com a ótica correta. Quando amanhece, no raiar do dia, é a hora de perceber aquilo que já era uma realidade. Já estava lá. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que vai ficar claro como a luz do dia. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você toda cegueira espiritual que Satanás tenha tentado trazer, tanta luta, tanta dor, tanto problema, aprisionando você no passado, aprisionando você nas circunstâncias que estão roubando a sua visão, que estão te impedindo de ver aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que já é uma realidade. Escamas nos seus olhos caindo por terra nessa manhã agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, escamas nos seus olhos caindo por terra. Eu declaro sobre a sua vida, ficando claro como a luz do dia, para que você perceba aquilo que Deus já está fazendo. Já é uma realidade. Já é real. Perceba aquilo que Deus já está fazendo em nome de Jesus na sua vida. Perceba aquilo que já é uma realidade. Até no deserto, ele vai abrir um caminho. E riachos no ermo. Rios no ermo. Tem um caminho. Tem uma porta aberta diante de você. Tem uma nova oportunidade. Tem uma página em branco diante de você. Tem algo de Deus para sua vida. Já é real. Mas volto a dizer, ninguém consegue experimentar o novo aprisionado no antigo, no velho. Você não vai conseguir desfrutar do futuro que Deus tem para sua vida enquanto você estiver aprisionado no passado. Esqueça o que se foi. Lembra do texto de Paulo, Filipenses 3, o que Paulo diz? Primeiro eu esqueço o que para trás fica, para depois avançar para o que está diante de mim. Você não consegue avançar para o que está diante de você enquanto você não esquece o que para trás ficou.
E esse texto de Isaías, o texto do Senhor para nós nessa manhã é: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Perceba o novo. Perceba o que já é uma realidade na sua vida. Em nome de Jesus, tire os olhos do seu passado. Tire os olhos do que te prende no passado. Queridos, muita gente entrou depois, e eu vou dizer isso mais uma vez, sem querer ser insensível com ninguém e com a dor de ninguém, mas por pior que tenha sido o seu passado, ele não pode roubar você do seu futuro. E por melhor que tenha sido o seu passado, ele não pode igualmente roubar você do seu futuro. Abra mão do que se foi, por pior que tenha sido, ou por melhor que tenha sido, e avance para o que está adiante de você. Esqueça do que ficou para trás. Esqueça o que se foi. Esqueça o que se foi. Essa é a mensagem de Deus para essa manhã. Então eu vou colocar mais uma vez aqui os textos que nós lemos. Tem o texto de Lamentações, mas os textos principais que nós lemos, né, nessa live, Filipenses 3, versos 13 e 14, que aí você pode, depois, acabar aqui a live, você pode orar aí no seu lugar. Porque você sabe o que você precisa, eu não sei. Você sabe. Você pode ter esse tempo com Deus agora, de orar e parar, refletir sobre isso, ler novamente os textos, até assistir a live de novo se você quiser. Vou deixar salva essa live, ela vai ficar salva. Inclusive, se você lembra de alguém que precisa dessa mensagem, compartilha essa mensagem, encaminha essa live depois, posta lá no seu story, manda, não é para me publicar, para me divulgar, não é isso. Mais importante do que o Vinícius é a mensagem da palavra de Deus. E é a mensagem que eu tenho convicção que está sendo entregue para nós nessa manhã, nesse dia. Esqueça o que se foi. Amém, queridos? Glória a Deus por essa manhã poderosa. Que momento maravilhoso com a palavra de Deus. Estou feliz por aquilo que o Senhor falou conosco, além daquilo que eu imaginei, além daquilo que eu planejei, o Senhor nos surpreende. Então, lembra, o passado não é o seu lugar. O passado não é o meu lugar. Esqueça o que se foi. Na semana que vem, nós estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma live da palavra, toda sexta-feira, 8 da manhã. Você que participou hoje pela primeira vez, você é meu convidado, a minha convidada a estar comigo semana que vem. Toda sexta-feira, 8 da manhã, aqui no Instagram, a gente está com a live da palavra. E toda semana uma porção fresca de Deus para nós. Quem tem acompanhado sabe que é um maná mesmo de Deus que nos sustenta. Eu, Vinícius, saio sustentado daqui, porque é a palavra de Deus que nos sustenta. E compartilha, me ajuda a enviar esse conteúdo, esse vídeo para mais pessoas. E eu espero você aqui na próxima semana. Amém, gente? Tenha uma sexta-feira abençoada e um final de semana cheio da bênção. Perceba aquilo que Deus já está fazendo. Perceba aquilo que já é uma realidade. Eu abençoo você, sua casa, sua família para esse novo caminho, para esse novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Espero você aqui semana que vem. Aleluia!